amigos, tudo bom? Professora Jazz aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do Cefet RJ que aconteceu domingo, hoje é terça, né? Dia 24 de novembro de 2024 para entrada em 2025. Bem, amiguinhos, primeiramente, antes de você sair desse vídeo, se você vai fazer prova do Coltec, fique nesse vídeo, porque essa prova vai te ajudar muito a estudar também, como uma forma de fazer uma simulação. Tá? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que eu achei a prova do Cefet Rio um pouquinho diferente da expectativa, tá? Por quê? Nos últimos anos, eu olhei, eu fiz, aqui no meu canal tem, inclusive, vou deixar linkado aqui, se você quiser assistir provas anteriores ao Cefet, né, anteriores desse ano, do Cefet Rio, para você dar uma olhadinha aí se você estiver estudando para o futuro. Mas, as provas que eu tenho visto do Cefet Rio dos anos anteriores, elas estavam bem mais tranquilas do que a desse ano. Por quê? Não é porque essa prova está tão difícil, a questão não é essa, ela teve questões bem difíceis, e eu até comentei com os meninos lá na revisão dos Desesperados, que o Cefet Rio é assim, ele tem algumas questões bem fáceis, mas ele tem algumas bem assim, virada no giraia, né? E eu acho que é isso. Então, eu vou fazer um comentário aqui com vocês rapidamente de algumas questões, né? Claro que durante o vídeo eu comento cada uma delas, resolvo todas, mas só para a gente ver aqui, para a gente poder dar um veredito sobre o nível de dificuldade dessa prova. Peraí. Então, olha só, a primeira foi aquela dos remédios, é só contar nos dedos, não exige nada, é só fazer continha de divisão e de soma, fácil. A segunda, porcentagem, fácil. A terceira, MMC, fácil, ok? 14, que era fatoração e produtos notáveis, vamos pôr média, porque é um assunto que precisa ter um conteúdo, né? Não dá para você fazer assim de cabeça. Tá? Mas é bom que dá para fazer treta. Eu mostro como no vídeo, ok? A 15, ela é Tales. Então, assim, média. Vamos pôr média para essa, tá bom? A 16, eu achei ela um pouco mais chata, tá bom? Então, vou pôr nível difícil para ela. 16, ok? Difícil. 17, tranquila, só contar nos dedos. Ali a questão do sino da igreja. 18, era uma questão de relações métricas no triângulo retângulo, então mais uma de geometria, nível médio para, vamos pôr, nível médio para difícil dentro da expectativa aqui, beleza? 19, função de primeiro grau, fácil, e a 20, difícil, que era essa aí, que, enfim, essa daí, no final vocês vão ver ela, que foi a que eu gastei mais tempo para resolver. Então, o que eu diria dessa prova? Ela teve 10 questões, nós tivemos 4 de geometria, né? Sendo essas uma mais difícil, as outras, um nível difícil um pouco mais baixo, digamos assim, ou média, tá bom? Então, assim, toda prova existe uma cota daquilo que você pode errar, porque você não precisa tirar total em todas as questões. É isso que eu sempre falo com vocês. Por isso você tem que treinar a sua cabeça, né, com uma visão mais estratégica de você não desesperar na prova, porque, por exemplo, às vezes você chegava na questão 20 e desesperava nela, né? Mas você tinha que perceber que as outras questões dava para fazer com mais tranquilidade. Enfim, tá? Meu veredito é esse. Eu acho que sim, a prova do Cefet Rio, devido a esses casos aí de geometria cabulosas, foi um pouco mais difícil do que Cefet MG, mas é difícil comparar porque Cefet MG tem 15 questões e essa aqui só tem 10, né? Então, assim, mas eu achei ela mais complicada, assim, devo admitir, o que é uma, digamos assim, um pouco uma exceção, porque em geral o Cefet MG é mais difícil, mas esse ano o Cefet Rio veio vingativo aí, tá? Cefet Rio veio vingativo. Se você, amiguinhos, agora vamos falar dos próximos passos aqui, se você vai fazer prova do Coltec esse final de semana, venha para a revisão dos Desesperados, não perca tempo de jeito nenhum. Você viu que eu acertei todos os assuntos da prova do Cefet MG, inclusive o do Cefet Rio também, eu acertei diversos aí, eu vou mostrando ao longo do vídeo. Usa esse vídeo para estudar para o Coltec, tá? Para de olhar título de prova. Você está achando que só porque a prova aconteceu no Rio, não pode acontecer algo parecido aqui em Minas. Matemática é universal, tá, amigos? Então, faça o Pix, me chama, venha para a revisão dos Desesperados. Dessa quinta-feira nós vamos estudar ao longo do dia. Beleza, amiguinhos? E se você for um aluno que está estudando com essa prova para o futuro, lembre-se que aqui embaixo na descrição do vídeo vão estar meus cursos Física e Química para colégios técnicos e Matemática para colégios técnicos, para você ter um estudo aí mais a longo prazo. Combinado? Eu acho que é isso, as considerações foram feitas e let's bora então para essa resolução.
Vamos fazer agora a questão 11. Eu confesso para vocês que apesar dela ser a primeira questão da prova, foi a última que eu fiz, que eu fiquei com muita preguiça de ler isso aqui, de contar, porque eu sei que esse tipo de questão é pegadinha, tá? Esse tipo de questão foi feita para você contar nos dedos. Vou te mostrar por quê. Seguindo o planejamento do seu nutricionista, Gabriel utilizará, durante o mês de novembro, um suplemento alimentar. De acordo com a embalagem deste produto, a ingestão de uma dose é equivalente ao consumo de 30 gramas do suplemento. A prescrição possui 3 etapas descritas, né? Aí vai falar as etapas aqui, vamos só ver o que ele quer. Se Gabriel seguir corretamente a prescrição do nutricionista, ao fim das 3 etapas, terá ingerido o equivalente em doses. Então é para a gente calcular o número de doses. Essa informação aqui, por exemplo, ó, ela não interessa, porque a gente vai calcular as doses, não a quantidade de gramas do suplemento, tá? Então, a etapa 1. Com o início do dia 1º de novembro, às 10 horas da manhã, utilizar metade de uma dose do suplemento a cada 12 horas até o fim do dia 8 de novembro. Então, olha só, aqui você tem que raciocinar um pouquinho, para você não fazer as coisas na correria e achar que é 7, porque você já conta no dia 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 dias. Se o aluno subtrai 8 menos 1, dá 7, né? Mas você tem que contar o 1 como 0, digamos assim. Tá? Vai ter mais uma questão nessa prova sobre isso, que é aquela questão, quer ver, deixa eu lembrar aqui qual que é, das badaladas do sino da igreja, tá? Então, é basicamente isso. Então, aqui nós temos 8 dias. Como ele começa às 10 horas da manhã, a cada 12 horas vai dar 2 vezes ao dia, correto? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, são 8 dias, ele toma meia dose a cada 12 horas, então quer dizer que num dia ele toma uma dose completa. Percebe que é meia dose a cada 12 horas. Então, um dia ele toma uma dose completa. Então, nessa primeira etapa, ele terá tomado 8 doses. Na etapa 2, com início já no dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, ele utiliza metade da dose do suplemento a cada 24 horas até o fim do dia 16 de novembro. Então, vamos lá. Ó. Começa dia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai dar 8 e não 7, porque se você fizer 16 menos 9, dá 7. Você tem que contar o dia 9, por isso é 8. Entendido? Ele toma meia dose a cada 24 horas. Então, se fosse uma dose, ia dar 8 doses, né? Como é meia dose, então vai dar 4, correto? Então, aqui ele gastou 4 doses. E por último, aqui é a etapa 3, com início no dia 17 até o dia 30. Ele vai tomar metade de uma dose a cada 48 horas. Então, vamos lá, ó, de 17 até 30. Ia dar 13 mais um 14, né? Porque você tem que acrescentar o próprio dia 17 como sendo o primeiro da contagem. Então, vai dar 14 dias. Como ele toma a cada 2 dias, que é 48 horas, então a gente vai ter 7 tomadas de remédio. Só que é meia dose, certo? Por dia. Então, vai dar 3,5 aqui. Correto? 3,5. Você tem que pegar 14 e dividir por 2, porque é a cada 2 dias, e é meia dose. Então, é 14 dividido por 4, vai dar 3,5. Beleza? Somando aqui, vai dar 12,5 mais 3,5, 15,5, respostinha da letra B. É uma questão, não é difícil, mas ela pega, engana bobo, entendeu? É questão fácil da prova que você fica pé da vida de ter errado. Por quê? Porque o aluno, ele esquece que a gente tem que contar a partir do dia que começa. Não é igual, tipo assim, conta de 1 até 8. Quanto que dá? Dá 7, porque a gente conta assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Quando a gente conta de 1 até 8. Agora, quando a gente faz esse tipo de problema, você tem que raciocinar, pensando, por isso que eu falo, é questão de contar no dedo. Porque você não pode esquecer que o primeiro dia conta, assim como a questão lá dos sinos badalados da igreja, certo? A gente trabalhou esse tipo de questão. Para quem estava na revisão dos desesperados, vai lembrar que foi essa questão aqui, ó. Se você quiser dar um print, você dá. Essa questão foi do IF do Espírito Santo, de 2022, se não me engano, ou 23, um desses dois, tá? Tem resolvido no meu canal, mas enfim, o cara vai colocar árvores aqui de 5 em 5 metros. Então você tem que lembrar que na entrada já tem uma, certo? Eu explico melhor na próxima questão. Mas é o tipo de questão que as pessoas erram por contar errado. É literalmente uma questão de contar coisas que a pessoa erra. Porque ela esquece que o primeiro ali é o 0 do negócio. Entendido? Então é isso, mas é uma questão fácil para quem está preparado para a pegadinha. Vamos lá para a questão 12. A professora Nair pede que Joãozinho vá ao quadro e calcule 72% de 50. No quadro, Joãozinho confundiu os números e calculou 50% de 72. Comparando ao resultado do cálculo original proposto pela professora, Joãozinho obteve um valor o quê? Bem, a professora pediu para calcular 72% de 50. E ele calculou 50% de 72. Portanto, ó, 72 é 50 sobre 100,
50 vezes 72 sobre 100, o resultado é igual. Mariana é supersticiosa colecionadora, que possui 3 números preferidos, 10, 28 e 54. Ela iniciará uma coleção de moedas e pretende seguir colecionando até que todas as suas moedas possam ser arrumadas sem sobras, das 3 formas seguintes: todas em grupos de 10 moedas, todas em grupos de 28 ou todas em grupos de 54. A menor quantidade de moedas que permite a Mariana alcançar seu objetivo ela quer o MMC, né, o menor múltiplo comum entre esses 3 valores, porque assim ela consegue dividir esse número por 10, dividir esse número por 28 ou dividir esse número por 54. Então você vai fazer o algoritmo de fatoração, né? Passo tração aqui, vai dividindo por 2, dá 5, 14, 27, por 2, só o 14 que dá para dividir. Aí depois eu vou dividir por 3 por causa do 27, vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. E o 5 e o 7 no final. Beleza? Então é só fatorar o número. Agora, a gente vai multiplicar, vou te dar uma dica. Você junta o número 2 com o número 5, porque 2 é 5, 10. E deixa o 0 no final do número. Agora você pode só multiplicar, né? Aqui, por exemplo, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Ok? 54. Aí eu vou fazer 54 vezes 7 aqui no final. Certo? 7 vezes 8, 7 vezes 4, 28, vai 2, 35, 37. Então, esse número aí é 3.780. Ou seja, é um número que está compreendido entre 3.100 e 4.100. Observa uma coisa, abergueiros, ok? Nós retratamos esse assunto bastante, né, na revisão dos desesperados, que eu fiz tanto para o Cefet Minas quanto Cefet RJ, tá? E caiu aí na questãozinha do Cefet RJ. Nós fizemos questões ao longo, né, dos dias, nos pomodoros desse assunto, ok? Vamos agora para a questão 14, que foi uma questão de fatoração e produtos notáveis, que nós também trabalhamos aqui, ó, nas nossas chutes de prova, né, fatoração e produtos notáveis. Eu fiz alguns exemplos aqui com vocês, né, no dia da revisão dos desesperados. Enfim, eu trabalhei bastante isso com vocês, principalmente no grupo VIP, né, porque é um assunto um pouco mais conteudista. Vamos lá. Dados 2 números inteiros e positivos A e B, um novo número M é obtido a partir de uma sequência de operações como apresentado abaixo. O M ele vai ser o quadrado de 2A mais B, mais o quadrado de 4A menos 2B, mais 2A mais 4B e assim sucessivamente. Assinale a única alternativa com um valor que pode ser assumido por M, a depender da escolha de A e B. Olha só para você ver o que dava para fazer nessa questão. O que dava não, né? O que era para ser feito, e depois eu vou ensinar vocês a fazer uma pequena treta aqui. Primeiro, eu vou fazer os produtos notáveis, né? Isso aqui, ó, eu vou elevar o primeiro ao quadrado, vai ficar 4A2. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. AB. Estou só abrindo esse parêntese aqui, tá? Mais o quadrado do segundo, que vai ser 16B2. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, certo? O quadrado do primeiro vai ser 16A ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ser 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Sinalzinho de menos, porque aqui é menos, né? 16AB. Mais o quadrado do segundo, que vai ser 4B2. Observe uma coisa aqui rapidamente. Esse cara vai cortar com esse cara. Ok? Voltemos. Isso aqui, ó, nós temos que fazer o quadrado, isso aqui é a soma pela diferença, né? Então, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, vai ser mais 4A ao quadrado menos 16B ao quadrado, ok? Certo? Ó, 2A vezes 2A é 4A ao quadrado. 4B vezes 4B é 16B ao quadrado. Observa que beleza, né? Vai cortando tudo, ô glória. Por fim, a gente vai somar mais 2A2 menos 4B2. Aqui não tem que fazer nada, porque não tem que elevar, né? Tá só entre parênteses, e esse parênteses nem precisava existir. Beleza? Aí agora, olha só que maravilha. Esse cara, corta com esse cara aqui, e finalmente nós vamos ter 4A2 mais 16A2, que vai dar 20, mais 4, 24, mais 2, 26. Então, é 26A2. Ou seja, o resultado dessa conta tem que ser um múltiplo de 26, porque é 26 multiplicado por A ao quadrado. A ao quadrado é um número natural, certo? Porque ele falou aqui, ó, que o A e o B eram inteiros. Quando você eleva ao quadrado, vai ficar um número qualquer, bonitinho, né? Um quadrado perfeito. Vezes 26, o resultado tem que ser múltiplo de 26. Só que ele tem que ser um múltiplo, mais que um múltiplo de 26, né? Ele tem que ser um quadrado perfeito vezes 26, entende? Então, por exemplo, se eu falar que a letra A é verdadeira, eu vou ter que passar o 26 para o outro lado, ó, 78, e dividir por 26, correto?
78 por 26 é 3, mas A ao quadrado não pode ser 3, por quê? Porque ele falou que A e B eram inteiros. Um número inteiro ao quadrado não vai dar 3. Por quê? Porque a raiz de 3, se eu passar aqui, ó, não é um número inteiro, é um número quebrado, ok? Então agora você tenta com a letra B, ó, 104. Beleza? Se eu passar 26 dividindo para lá, vai dar 4, né? 104 dividido por 26, ó, exatamente 4. Se A ao quadrado é igual a 4, A é igual a 2. Beleza? Então a resposta aqui é a letra B. Se você tentar com as outras, por exemplo, ó, se você pegar 182 e dividir por 26, vai dar 7, mas 7 não é um quadrado perfeito, então A ao quadrado não poderia ser 7. E por último, 286 dividido por 26 vai dar 11, mas de novo, 11 não é um quadrado perfeito. Beleza. Uma coisa que você poderia fazer, se você não soubesse o que fazer aqui, já que ele deu coisa para você achar valor, você poderia tentar atribuir valores para A e para B. Por exemplo, se seu A for igual a 1 e seu B for igual a 0, por exemplo, eu cancelo esse 0, cancelo aqui, porque vai dar 0, aqui, aqui e aqui. Eu estou te falando uma tretinha que você poderia fazer, certo? Então vai ficar assim, ó, 4A, desculpa, 2A elevado ao quadrado vai dar 4A ao quadrado. Aqui vai dar 16A ao quadrado, ok? Aqui, mais 2A vezes esse aqui, ó, vai ficar 4A ao quadrado, certo? 4A ao quadrado mais 2A2, beleza? Somando, o que a gente ia ter? Nós teríamos 16 mais 4, 20 mais 4, 22 mais 2, 26 ao quadrado. A gente ia chegar no mesmo resultado anteriormente. Só que se fosse 1, o A, você teria aqui, ó, como opção 26. E 26 não está entre as opções possíveis, porque ele te deu 4 números e falou o único que pode. Não quer dizer que só 104 na vida pode não, tá? Por exemplo, se o A aqui for 3, vai ficar 26 vezes 9. Então, por exemplo, 26 vezes 9 é 234. Se tivesse 234 aqui na raiz, nas opções ali A, B, C, D, ela poderia ser marcada, mas ele te deu 4 opções para você escolher qual delas é possível. Não quer dizer que aquela é a única possível, não. Aí você viu aqui, por exemplo, que chegou a 26A ao quadrado, aí você pensou, se A igual a 1, se A igual a 1, então aqui é 26, porque vai dar 1 ao quadrado vezes 26. Então vamos jogar A igual a 2, certo? Aí ia ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 26, ia dar 104, a resposta da letra B. Aí você fala assim, mas por que eu ia jogar o B igual a 0? Se você jogar o B igual a 1, você vai ver que esse resultado aqui, ó, a letra B, ela some de qualquer jeito. Entendeu? Certo? Então, se você jogasse qualquer valor para B, o B corta. E aí você vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Os Bs, eles estão de tal maneira que toda hora tem um sinal de mais com um sinal de menos, um sinal de mais com um sinal de menos, que faz todas as constantes que estão junto do B, né, se anulem, tá bom? Então, essa poderia ser uma maneira, se você não conseguisse abrir os parênteses, mas eu acredito que a melhor forma mesmo, claro, é fazendo por fatoração e produtos notáveis. Vamos lá para a questão 15. Um astrônomo amador deseja calcular a altura de uma torre de observação localizada em um parque de ciências. Para isso, ele posiciona a base do seu telescópio no ponto A do chão, que fica a uma distância de 270 metros da torre, representada pelo ponto P. Ele também posiciona verticalmente um bastão de 3 metros de altura em um ponto B. Então aqui, né, 3 metros de altura no ponto B, que está a 3 metros de A. Então aqui também é 3 metros. Colinear com AP e conforme o esquema apresentado. Então, a gente já colocou as medidas aqui. O visor do telescópio está representado pelo ponto C e é posicionado a 1 metro de altura em relação ao ponto A. Então, essa altura aqui, ó, ela é igual a 1. A linha de visão do telescópio passa exatamente pelo topo do bastão em D e pela torre em E. Então, isso aqui é uma linha, é isso que ele quis dizer, está alinhado. Ok? Segundo o segmento CE. Beleza. Considerando os dados acima, a altura da torre, considerando os possíveis erros de paralaxe e refração, é dada por metros por quanto? Tá? É literalmente aqui, o que ele quer saber é a altura EP. Tá? Esse problema foi muito parecido com um que caiu na prova do Cefet-MG também. Daqui a pouco eu mostro para vocês qual seria esse problema, certo? Eu vou só preencher aqui e acabar de fechar o triângulo para a gente fazer uma semelhança de triângulo. Então, prolongando aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de X, beleza? Então, eu vou falar o seguinte, 1 está para X, ou X está para 1, vou pôr X em cima, tá? X está para 1, X está para 1, assim como esse comprimento aqui todo, aliás, esse comprimento todo não, vou pôr esse comprimento aqui está para esse, ok? Porque eu estou falando da semelhança de triângulos entre esse triangulinho e esse aqui, ó,
Beleza? Eles são triângulos semelhantes, porque tem ângulo reto aqui, aqui é o mesmo ângulo da ponta, e assim sucessivamente. Então, eu vou falar ó, que x está para 1, assim como x mais 3 está para 3, beleza? Assim como x mais 3 está para 3. Vou multiplicar cruzado? Vai ficar 3x é igual a x mais 3. Portanto, 2x, quando eu passar para cá somando, né? 2x é igual a 3, x é igual a 1,5 ou 3 meios. Eu vou deixar aqui como 1,5, certo? Então, observa uma coisa, eu vou tirar esse x daqui ó, e vou colocar 1,5 no lugar dele. Beleza? Lembre-se que esse 270, amiguinhos, ele era do ponto A até o ponto P. Tá vendo que aqui, ó, uma distância de 270, né, do A até a base da torre, que era o ponto P. Então, agora eu vou fazer outra semelhança de triângulo, que é falar o quê? Que esse 1,5 mais 270, que ou seja, 271,5, está para x aqui, né? X não, eu já usei a letra x, vou pôr y, tá? Eu estou pensando, então, agora na semelhança desse triângulo todo, aqui, ó, a base dele é 171,5, está para y. Assim como 1,5 está para 1, certo? 1,5 está para 1. Aí eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 1,5y é igual a 271,5, beleza? Ó, aqui e aqui. Então, o valor de y, ele é 271,5 dividido por 1,5. O que você pode fazer aqui? Cancelar uma vírgula aqui com uma vírgula aqui, que é o mesmo que multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, vai ficar 2.715 dividido por 15. Eu vou fazer essa conta na calculadora, porque isso aqui para nós, a essa altura do joguinho, é só fazer uma continha. Beleza? Então, o valor de y aí vai dar quanto, amiguinhos? 181, ok? Então, a resposta correta aqui é a respostinha da letra A. Então, a questão do Cefet MG foi a questão 20, que caiu, vocês fizeram prova no mesmo dia esse ano. E caiu uma questão idêntica praticamente. Ele dava que esse valor aqui era 10, né, porque era um quadrado, aqui também vai ser 10, aqui era 6, aqui era 8. Então, você ia ter que fazer semelhanças de triângulo para descobrir esse lado e esse, e depois calcular a área de um trapézio. Nessa questão do MG, tinha que calcular ainda uma áreazinha de um trapézio. Na do Rio, era literalmente só calcular os valores dos segmentos. Então, aí, duas questões gêmeas, que eu também trabalhei na revisão dos desesperados com vocês. Foi muito parecida com esse estilo aqui, né, que são questões de teorema de Tales, tá bom? Então, a gente trabalhou aí essas questões, aqui, ó, até o de Tales, tá vendo? Na revisão dos desesperados. Eu espero que vocês tenham feito todas essas questões, sinceramente, que eu passei para vocês, e que tenha ajudado muito aí também na prova do Cefet RJ. Vamos agora para a questão 16, que vai cair uma mistura de teorema de Tales e teorema de Pitágoras, né, trincas pitagóricas, enfim, tá bom? No triângulo ABC abaixo, o retângulo em B é um ponto médio de AB. Então, quer dizer que essa parte de cima é igual à parte de baixo. E os segmentos BC e EG são paralelos. Então, aqui, retas paralelas. Além disso, o ponto F é determinado pela interseção dos segmentos EC com BG. Ok. Sabendo que BE é igual a 12, BC é igual a 18, CE é igual a raiz de 468, o perímetro do triângulo EFG, esse que eu acabei de colorir de verde, é igual a quanto em centímetros? Bem, vale lembrar que ele falou que o E é o ponto médio. Então, portanto, aqui, ó, como ele é ponto médio, essa parte de cima também vai valer os mesmos 12 que vale embaixo, né? Então, aqui nós vamos ter a seguinte semelhança de triângulo. Ó. Esse triângulo aqui em cima, que vai valer 12 esse pedaço, né? Vai ser semelhante com esse todo aqui, ó, que vale 24. Por quê? Porque o ponto E é médio, então aqui também vale 12, ó. Então, tudo é 24 aqui. Aqui é 18. Então, aqui nós temos um valor x, um valor 12 para um valor x aqui, correto? Então, observa uma coisa, sem encher muita linguiça. Esse cateto é o dobro desse. Então, esse outro cateto tem que ser o dobro desse. Portanto, o x tem que ser metade, né, de 18. Ou seja, esse valorzinho aqui, ó, ele é igual a 9. Agora, observa uma coisa. Essa reta é paralela com essa. Então, aqui a gente consegue formar, olha, um Z do Zorro. Este ângulo, ele é igual a esse. Formando o Z agora do lado contrário, olha, esse ângulo aqui, que eu vou deixar assim, ó, ele é igual a esse. Vou até trocar de cor aqui. Pintei de roxo, né, aqui e aqui, porque tem um Z do Zorro, ó, são ângulos alternos internos. E esse ângulo aqui é oposto ao vértice com esse, portanto, esse triângulo verde aqui e esse triângulo aqui que eu estou rabiscando, eles também são semelhantes. E a razão de semelhança é o dobro, ó, porque aqui é 9 e aqui é 18, correto? Então, quer dizer, tudo nesse triângulo aqui branco é o dobro do triângulo verde.
Então, foca na missão aqui comigo. O triângulo branco, ele é o dobro do triângulo verde. Esse lado aqui no triângulo verde é homólogo com esse daqui, porque sai do ângulo roxo até o laranja, aqui do roxo até o laranja. Então, preste atenção. Isso aqui vale x. Isso aqui vale 2x, por que 2x? Porque o triângulo branco é o dobro do pequeno. Então, nós vamos falar o seguinte, que essa parte aqui, você concorda comigo, que se isso é x e isso aqui é 2x, esse pedaço, ele é 1/3 do todo. Por que 1/3, Jess? Porque x mais 2x dá 3x. X é 1/3 de 3x, concorda? Tem 3 partes. X, x, x. Esse aqui pegou x, ó, então ele é 1/3. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, é f. Ele é exatamente 1/3 do 468 dentro da raiz quadrada, que foi dada no enunciado. O enunciado falou que EC era igual a 468, ó, falou aqui em algum lugar. Ó, EC, ou CE, é igual a raiz de 468. Observe que ele não precisava ter te falado isso, porque daria para você fazer um teorema de Pitágoras aqui e descobrir. Mas ele foi gente boa, né? Embora ele teria sido mais gente boa se ele tivesse racionalizado esse número aqui mais, né? Mas enfim, vamos deixar para lá. Porque cavalo dado não se olha os dentes, né? Já dizia minha avó. Então, recapitulando, esse pedaço preto aqui, ó, que é o EF, que eu tô colocando aqui, ele vai ser 1/3 de onde eu tirei 1/3? Porque ele aqui tem 3 partes, correto? Que seria o x pertencente ao verdinho e o 2x pertencente ao branquinho, porque o branquinho é do dobro. Então, se eu pensar que tem 3 partes, que é o 3x, e aqui pegou x, ele é 1/3 do valor total, que é a raiz de 468. Agora, analogamente, eu vou pensar nesse outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, perceba, eu vou trazer ele para cá. Ele tem 9 e aqui 12. Por um acaso, você lembra disso aqui? 3, 4, 5? Que se eu multiplicar por 3, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 15. Então, essa hipotenusa aqui, ó, ela é 15 através de trincas pitagóricas, certo? Que nós trabalhamos horrores, amigos, horrores. Se você não sabe trincas pitagóricas, você dá uma olhada nesse vídeo aqui com os assuntos que você precisa saber para adiantar nas provas. Se você não quiser olhar, enfim, não sabia, etc., você vai ter que fazer um tel de pitch. 9 ao quadrado, 12 ao quadrado, e achar esse 15 aí, tá? Eu me recuso a fazer teorema de Pitágoras quando o problema é de trincas pitagóricas. Você vai achar esse 15 aí do seu jeito. E aqui você vai pensar a mesma coisa que você pensou no outro, ok? Esse ladinho aqui, ó, do triângulo verde, ele vai valer um valor qualquer y. E esse lado aqui, que é homólogo no triângulo branco aqui embaixo, eu vou até pintar esse triângulo de laranja, para você entender de qual triângulo eu estou falando. Esse lado aqui, deixa eu pegar aqui a linha, esse lado aqui vai ser o dobro, ó. Aqui é x, aqui é 2x. Eu não vou usar a letra x porque eu já usei ela antes, então eu vou usar a letra y, tá? Aqui é y, aqui é 2y. Por quê? Tudo no triângulo laranja é o dobro do triângulo verde. Ou seja, esse pedaço aqui, esse aqui eu tenho 3y, e esse aqui é só y, ele é 1/3 do total. Então, esse pedacinho y ali, ó, que é o GF, né, ou FG, ele vai ser 1/3 de 15, porque, proporcionalmente, o negócio tem 3 partes, você pegou só uma. Lembrando que 15 aqui é a hipotenusa que a gente acabou de tirar aqui. Portanto, esse valor vai ser igual a 5. Então, eu dei uma apagada aqui para despoluir o desenho. E agora, finalmente, a gente vai descobrir o perímetro do triângulo EFG, que era o que ele queria, né? Então, olha só. O perímetro vai ser 9 daqui, mais 5 de cá, 14. Mais 1/3 da raiz de 468, que era esse pedacinho aqui, né? Raiz de 468, 1/3 aqui. Observe uma coisa, se eu somar os algarismos de 468, olha, 4 mais 6, 10 mais 8, 18. Esse número ele é divisível por 9. Então, para facilitar a retirada, né, a extração da raiz aqui, eu vou fazer a seguinte coisa, olha. Eu vou falar que é 14 mais 9 vezes 32, porque 9 vezes 32, se eu dividir, desculpa, 42, 52, desculpa, eita, errei, tá? Aqui, ó, se eu dividir 468 por 9, vai dar 52, ó, 468 dividido por 9. É porque tem um macete para dividir por 9 de cabeça. Você olha o último dígito aqui, sendo 8, a resposta vai terminar em 2, porque sempre tem que somar 10, os dígitos do algarismo. E aí você olha para o número que sobrou, que é 46, e pensa, depois do 46, o próximo número que termina em 2 é o 52. Eu não vou render com esse macetinho aqui, porque isso é coisa que lá na hora da prova você ia ter que fazer essa conta. Se virar nos 30 e fazer essa raiz aí, tá? Mas eu tô só explicando porque dá para fazer de cabeça. E eu vou deixar o link aqui do vídeo, se você quiser saber fazer essa conta de cabeça, dividir por 9, assim, ó, só de bater o olho,
igual eu fiz, né? Se bem que eu tenho uma engasgada aqui, mas é porque eu estou muito cansada, releve, tá? Então você olha lá nesse vídeo. Enfim, eu peguei esse número, 468, e pensei, ele é 9 vezes 52, para eu poder tirar a raiz do 9 com mais dignidade. Tá? Lembrando que tem um 3 aqui embaixo. Porque olhando pelas respostas, ó, aqui tem um 14. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para ficar 52 aqui. É exatamente isso. Vai ficar 14 mais. A raiz de 9 aqui é 3. Aí vai ficar 3,52. Dividido por 3, esse 3 vai cortar com esse 3. Então, portanto, finalmente, nós vamos ter aqui a resposta da letra C, 14 mais raiz de 52. Bem, essa questão, eu achei ela um nível mais elevado, bem legal da geometria aí, né? Teve que fazer, primeiro, teorema... gente do céu, mas que dicção é essa que eu tô com ela hoje? Teorema de Tales entre esses dois triângulos, né? Aqui, o triângulo pequenininho aqui em cima e o todo. Depois disso, a gente ainda teve que fazer relação de teorema de Tales, né? Razão e proporção entre triângulos, entre esse aqui e esse, e também teorema de Pitágoras aqui para achar essas hipotenusas. Então é um exercício muito completo de geometria, bem legal. Eu achei bem acima da média a geometria cefetiana carioca do que a cefetiana mineira neste ano. Tá? Em geral, eu acho a prova de Minas um pouco mais difícil, mas esse ano nós tivemos aqui algumas questões de geometria mais pesadas na prova do Rio, ok? Vamos agora para a questão 17. A igreja de uma cidade tem como tradição, no início de determinadas horas do dia, tocar seu sino o número de vezes correspondente àquela hora. Qualquer que seja a hora iniciada, o intervalo de tempo entre os toques sequenciais é o mesmo. A partir das 6 horas da manhã, o sino dessa igreja é tocado 6 vezes, com o último desses toques ocorrendo 30 segundos depois do primeiro. Observa que aqui ele já te deu uma dica, tá? Do primeiro toque. Ao meio-dia, será tocado 12 vezes. Entre o primeiro toque e o 12º toque desse sino, terás passado quantos segundos? Observa uma coisa. Nós temos que contar isso aqui da seguinte maneira. O toque 1, ele vai ser dado no tempo 0, certo? Aí depois de 6 segundos vai ter o próximo toque, que toca de 2 em 2. Então aqui vai ser 6, mais 6, 12, 18, 24, 30. Observa uma coisa que ele falou aqui, ó, que o 6º toque, ele acontecia em 30 segundos, tá vendo? Que tá fechando a conta certinho. Aí o próximo, 36, 42, 48, 54, aumentando de 6 em 6, 60, 66 é a resposta. Agora, por que essa questão ela é maldosa? Porque o aluno quer fazer 6 vezes 12, 72. Essa questão aqui, amigos, nós fizemos ela na revisão dos desesperados. Um exemplo disfarçado eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é essa questão aqui das palmeiras. Eu lembro que eu fiquei até um bom tempo conversando sobre isso, certo? Essa questão aqui das palmeiras, que caiu no IF do Espírito Santo de uns 2 anos atrás, se não me engano. Falava assim que o cara ia colocar palmeiras de 5 em 5 metros. E aí aqui é o mesmo exemplo. Vamos supor, se ele vai pôr de 5 em 5 metros, e ele já começa no 0, ele coloca uma palmeira na entrada, é como se fosse o tempo 0. Então, vamos supor, em 10 metros, você divide 10 por 5 dá 2, não dá? Só que você tem que colocar uma palmeira aqui, ó, uma palmeira no 0, aí depois uma no 5 e uma no 10, ok? Então, você tem que meio que fazer essa conta pensando que o primeiro é o 0, entendeu? O primeiro número vai ser já no 0, igual aqui. A primeira badalada, ela vai ser dada lá no instante 0. Porque na hora que você fizer essa conta aqui, nesse exemplo, você tem que pensar que a 12ª vai ser quanto? Não vai ser 12 vezes 6, vai ser 11, porque você tem que tirar uma unidade aqui, certo? Então, esse exemplo aqui, ó, ele é meio parecido com esse aqui, porque a questão em si não tem nenhum problema, é uma questão de continha de vezes. Observe que aqui, como era poucos números, é claro, eu fiz até o 12, mas eu não precisaria fazer isso. Se ele pedisse, por exemplo, sei lá, lá na hora 24, você ia fazer 23 vezes 6. Você tinha que tirar 1, porque o 0 contou como a primeira badalada. É só isso, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que sim, as pessoas erraram aqui na letra D, né? É a pegadinha clássica essa. Vamos agora para a questão 18, que é uma questão de relações métricas no triângulo retângulo. Durante o treino de uma equipe de futebol, o técnico planeja aplicar um exercício em uma região plana, delimitada por 3 cones. Os cones são posicionados nos pontos ABC, formando um triângulo retângulo, com o cone C representando o vértice do ângulo reto. Então, nós vamos pensar no triângulo retângulo mais ou menos assim. O técnico, para aumentar o desafio do exercício, posiciona um obstáculo no ponto D
da altura CD relativa ao ponto, ao lado, né, AB. Então, vai ter um ponto aqui, D, certo? Que vai ser uma altura relativa ao lado CD. Então, nós vamos traçar aqui uma altura, quer dizer, tem 90 graus, aqui com relação ao lado AB, ok? Beleza? Exatamente isso. Estabelecendo que a distância AD, de A até D, tenha X metros. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele tem X metros. Se a altura CD excede AD em 2 unidades, presta atenção. CD excede esse aqui em AD, quer dizer que ele é 2 a mais. Então, isso aqui é X mais 2, essa altura. Em 2 unidades, o valor de X para que BD seja o triplo de AD. Então, aqui, ó, esse cara, BD, tem que ser o triplo de AD, ou seja, ele tem que ser 3x, né? Resumindo a parada, ele quer que a gente descubra o valor de X aqui. Ele poderia ter te dado o exercício desenhado? Poderia. Mas aí, o que ele quer é saber se você está sabendo ler o português e transformar isso para a matemática. Esse é um dos principais quesitos que a pessoa tem que ter. Porque só fazer a conta, até um computador faz. Isso é o que te difere das máquinas. Se você tem interpretação de texto, né? Então, depois que você fez isso, você vai aplicar a relação métrica no triângulo retângulo. E qual seria essa projeção? Tá? Que esse lado vezes esse, quer dizer, a projeção vezes a outra projeção, 3x vezes x, é igual ao quadrado da altura, x mais 2 ao quadrado. Eu vou pegar aqui para você ver. Tá vendo aqui? Esse é o principal formulário de relações métricas no triângulo retângulo. Eu tenho um vídeo onde eu deduzo todas elas. Se você quiser assistir, precisa melhorar nisso aí, você pode ver. Sempre vai olhando as coisas que eu indico, tá, amiguinhos? Porque aqui é uma resolução de prova. Então, eu estou fazendo a coisa rápida. Agora, deduções de fórmula eu coloco linkado nos vídeos, senão eu vou ficar fazendo um vídeo de 9.000 horas, isso não faz sentido. Então, isso que a gente está trabalhando aqui vai ser essa aqui, ó, h ao quadrado é igual a mn. Tá vendo? A altura ao quadrado é uma projeção vezes a outra. De posse disso, é só meter o louco, né, na álgebra. Então, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado é igual o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai dar 4x mais 4. Eu vou passar essa galera que está do lado direito para o lado esquerdo da igualdade. Então, eu passei ela para cá, ó, o lado de cá. Todos eles vão vir negativos, né, porque eram todos positivos. Então, vai vir todo mundo aqui negativo. Ó. Passei o x quadrado, vem negativo. 4x menos 4 é igual a 0. Eu vou fazer essa conta aqui. Então, vai dar 2x ao quadrado menos 4x menos 4 é igual a 0. Beleza? Aí, agora, eu posso dividir por 2 para facilitar a vida, porque eu quero saber o valor do x, que é a raiz, né? Então, aqui vou dividir por 2 para facilitar e meter o louco aqui na fórmula de Bhaskara, né? Porque observa, não dá para fazer por soma e produto, as raízes são esquisitas. Lembrem-se que quando a gente tem raízes esquisitas, né, é porque não dá para aplicar o método de soma e produto, vai dar trabalho. Então, aqui eu vou pegar pela fórmula de Bhaskara. Então, preste atenção, menos b vai ser o b com sinal trocado, né? Vai virar mais. Então, vai ficar 2 mais ou menos a raiz quadrada de... Vamos fazer o delta aqui, ó. B ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos da fórmula vezes esse mais, vai dar menos, esse menos dá mais, ok? 4 vezes o A, que é 1, 4 vezes o C, que é 2, vai dar 8. Então, somando isso aqui, vai dar 12, beleza? Então, o delta, ele é raiz, a raiz de delta, né, é raiz de 12, beleza? Lembrando que 12 é 4 vezes 3. Então, esse 4 sai para fora como 2, né? A raiz quadrada de 4 aqui sai fora o 2. E aqui fica 2 raiz de 3. Então, aqui, para não encher linguiça, ó, eu já vou pegar aqui e já vou colocar esse delta, digamos assim, né, raiz de delta na forma racionalizada, dividido por 2a, que 2 vezes 1, no caso, é igual a 2. Perceba uma coisa, como a gente está falando de um comprimento, certo? A raiz de 3 ela é 1,7. Se eu multiplicar por 2, vai dar 3,4 e uns quebrados. Eu não posso pegar o sinal de menos aqui, porque senão vai dar negativo na conta, porque 2 menos um número maior que ele vai dar negativo. Então, a gente tem que pegar o valor aqui só positivo. Como aqui eu tenho 2 e aqui 2, é como se eu colocasse 2 em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 3, ó. Tá vendo? Ó, 2 dividido por 2 aqui vai dar 1. Esse 2 dividido por esse 2 vai dar 1. E 2 raiz de 3 dividido pelo 2 vai dar 1 raiz de 3, certo? E ainda tem esse 2 aqui embaixo que vai cortar. Portanto, o valor do x aí para que isso aconteça é 1 mais a raiz de 3. Então, aqui, ó, uma questão legal, por quê? Né? Ele deu... Primeiro, que ele não deu o desenho, ele deu a coisa escrita para você desenhar. Isso já aumenta um pouco o nível de dificuldade da questão. Segundo, que ele te dá aqui os valores em termos de x, ele não te dá número só para você descobrir, né? Então, aqui você tem que cair numa equação do segundo grau.
Primeiro, você tinha que lembrar a relação métrica no triângulo retângulo. Antes de chegar na equação de segundo grau, você tem que lembrar essa relação, que uma projeção vezes a outra é o quadrado da altura. Chegou ali, você tem que fazer um trinômio quadrado perfeito, que algumas pessoas esquecem. Depois, resolver uma equação de segundo grau, que não dá para fazer por soma e produto. Quer dizer, essa equação do segundo grau, você faz mesmo jogando pela fórmula de Bhaskara, né? Porque as raízes são irracionais, entendeu? Então, é uma questão bem legal também, um nível um pouquinho mais elevado, tá bom? Vamos lá agora para a questão 19, que é uma questão de função de primeiro grau, né? A empresa Tatuzão, especializada em perfuração de poços artesianos para captação de água, cobra pela perfuração de um poço um valor fixo de R$10.000, quando este possui até 50 metros de profundidade. É isso aqui, ó. Certo? Até 50 metros está pagando só 10.000. Caso não encontre água até essa profundidade, é cobrada uma taxa extra por cada metro adicional perfurado, conforme o gráfico abaixo. Seu Antônio contratou a empresa que perfurou um poço no seu sítio, pagando 14.500 pelo serviço. Isso significa que o poço perfurado tem a profundidade total de quantos metros? Bem, olha só, essa questão ela é uma questão de função de primeiro grau, mas a gente vai resolver ela, por incrível que pareça, por relação de semelhança de triângulo. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, se eu tirar 17.500 menos 10, vai ficar 7.500. Numa profundidade de 50. Por que 50? De 50 para 100 aqui, esse cateto tem 50. Ok? Só que o que o cara pagou a mais foi 4.500, não é? Porque 10 era até aqui. Se ele pagou 14.500, a gente vai pegar um ponto aqui qualquer. Ok? Que vai estar lá, ó, em 14.500. Certo? Então, o que ele pagou aqui nesse cateto foi a diferença de 14 para 10, né? Vai dar 4.500. E eu vou achar esse valor X aqui. Então, observe uma coisa. Nós vamos fazer a semelhança de triângulo. Entre esse triângulo todo, o amarelo, certo? E depois entre esse pequenininho aqui do biquinho. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Uai. O trem não tá querendo voltar, não. Enfim, vai ser, ó. 7.500 está para 50. 7.500 está para 50. Assim como 4.500, que é esse aqui, está para X. Ok? 4.500 está para X. Esse é o único jeito de fazer? Não. Você poderia achar a equação dessa reta aqui, ó, certo? E jogar os pontos 14.500 para o Y, que você ia achar o X correspondente. Eu julgo, tá? Esse jeito que eu estou fazendo aqui é o mais simples. Beleza? Então, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Eu posso cortar um zero de cá com um zero de cá. Posso dividir 75 por 5, que vai dar 15, correto? Aí, olha só, observa uma coisa. Eu vou passar o x para cá multiplicando e o 15 vai vir para cá dividindo. Então, vai ficar 450 dividido por 15, x é igual a 30. Beleza? Se tivesse 30 aqui, muita gente ia correr para marcar. Mas você lembra que 30 é o que passou dos 50, que já era os 10.000. Portanto, o resultado é 30 mais 50. Respostinha da letra D aqui. Uma questão de função de primeiro grau, não muito conteudista. E exatamente como eu falei também para o Cefet MG, foi a mesma coisa. Tá? Se cair função de primeiro ou de segundo grau, elas iriam vir num contexto não muito conteudista, né? De interpretação de gráfico, ou tirar raiz, alguma coisa nesse sentido. Foi exatamente isso aqui que aconteceu, né? Uma questãozinha, um textinho, e só fazendo uma regrinha de 3. Isso aqui é regra de 3, né? Razão e proporção, regra de 3, a mesma coisa. Já dava para resolver o problema, ok? Vamos para a questão 20 agora. O teleférico que liga os morros da Urca e do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro é um famoso cartão postal da cidade. Inspirado nesses morros, os organizadores de um congresso de matemática propuseram a construção apresentada abaixo, para que a partir dela elaborassem um logotipo do evento, né? Nessa construção, D é ponto médio do segmento AB. Então, observa, D é o ponto médio. Então, ele dividiu esse segmento aqui em duas partes. Os segmentos A e C possuem o mesmo comprimento. Os ângulos BAC e CAE medem 30 graus cada um. Se S1 e S2 denotam respectivamente, ó, o S1 é o triângulo ABC, que é esse aqui. E ADE é o S2, que é esse aqui. Então, a razão de S1, que era o anterior, né, sobre esse vai ser igual a quanto? Então, observa uma coisa aqui. Se eu fizer isso aqui, porque eu acho que está meio que gritando, né? Você liga esse ponto D até aqui, a gente tem um caso de congruência de triângulos, porque nós vamos ter aqui, ó, esse lado e esse que eles compartilham. Então, olha só, eu tenho um lado aqui e um lado aqui. Aqui eu tenho um lado e outro lado. Esses dois triângulos, eles são congruentes, correto?
Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele também é 30 graus, certo? Uma outra maneira de você ver isso é pensar nessa abertura. Olha, essa abertura aqui é um ângulo, tá vendo aqui, ó, o ângulo de 30. Ela abre para fechar nessa altura. Aqui do lado de cá, e observa, tá? Tem que ser nesse comprimento aqui, ó. Do lado de cá nós temos a mesma coisa, é o mesmo comprimento. Nós temos um ângulo e esse ângulo aqui, ó, ele faz a mesma abertura que é esse comprimento aqui, ó. Então presta atenção. Essa abertura desse ângulo, ela abre para fazer essa altura aí, que é o altura não, tá? Porque não podemos garantir se isso aqui é um ângulo reto ou não. Mas ela faz esse comprimento aqui. Então essa abertura, ela gera isso aqui. Do lado de cá, a abertura, com o mesmo tamanho de comprimento aqui, ela gera esse mesmo comprimento em pé. Ou seja, esses dois triângulos, eles têm que ser, esse ângulo aqui, ele tem que ser o mesmo, né? Então, é um caso de congruência de triângulo, porque tem dois lados iguais, esse é igual a esse, eles compartilham esse lado, e tem um ângulo em comum, então, é um caso de congruência de triângulo. De posse disso, o problema fica praticamente resolvido, porque se a gente pensar neste triângulo aqui, nós temos aqui 30 mais 30, 60, então, esse ângulo aqui todo, ó, esse ângulo é 120 graus, correto? Beleza. E se esse triângulo, ele é isósceles, né, porque aqui é 30 aqui também, então esse lado aqui também eu posso pintar de roxo, ó. Esse lado aqui também é roxo. E aí eu vou fazer a área desses triângulos utilizando uma formulinha que talvez os alunos não usem tanto, porque estão muito acostumados a calcular a área de triângulo retângulo, que é exatamente essa aqui, que é a área de um triângulo qualquer que não seja retângulo. Você multiplica os dois lados, um lado pelo outro, vezes o seno entre eles, dividido por 2. Porque geralmente, quando o triângulo é retângulo, é B, A vezes B, porque são lados perpendiculares, né? Sobre 2, porque o seno de 90 graus é 1, certo? Então, a gente não precisa dessa parte da fórmula quando o triângulo é retângulo. Mas quando ele não é retângulo, a gente tem que multiplicar pelo seno do ângulo θ para colocar uma pseudo-altura ali, tá? Enfim, então eu vou utilizar essa fórmula para poder calcular as áreas dos dois triângulos. Então, vamos começar aqui. Ele falou o seguinte, S1 sobre S2, né? Eu vou calcular do S2 primeiro, que é o denominador da razão, tá bom? Que é esse aí. Vamos chamar esse lado aqui, ó, de X, beleza? Aliás, eu vou voltar atrás aqui e vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área do outro primeiro, por uma questão. Rapidamente, vou calcular essa área aqui primeiro, tá? Esse lado aqui vale X, que a gente já tinha falado, né? Se aqui é X, aqui também é X, aqui também é X. E aí eu vou calcular através dessa fórmula, que é AB seno de θ sobre 2, correto? O A vai ser X, o outro lado também é X. O seno de 120 graus, você tem que lembrar que o 120 graus está aqui, né? Ele está 60 deslocado nesse sentido aqui, ó, certo? Porque aqui é 180 tudo, certo? Peraí, 180 é o todo aqui, menos 60 para dar 120 graus do lado de cá, correto? Então, o valor do seno do ângulo de 120 graus é igual ao seno, com o mesmo sinal, do ângulo de 60 graus. Beleza? E o seno de 60 graus, você vai lembrar naquela tabelinha, né? Aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é raiz de 3 sobre 2. Que é essa tabelinha aqui, tá bom? Então, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Esse 2 aqui, ele vai multiplicar com esse 2, vai ficar 4. Presta atenção, tá? Aliás, eu não vou fazer isso não, senão vai ter gente que vai falar que não entendeu. Eu vou deixar esse 2 aqui para não dar problema, tá? E deixar a raiz de 3 sobre 2 para não ir tão rápido também, senão às vezes atropela muito. Então, essa é a área desse triângulo amarelo, que seria o numerador da fração, né? Porque ele falou S1 primeiro. Exatamente, esse aqui é o que vai ficar em cima. Beleza, agora, deixa isso aqui armazenado em uma tigela, bonitinho, vamos fazer a área desse outro aqui, ok? Bem, para saber esse aqui, o que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber o comprimento disso aqui para usar a mesma fórmula. Né? Por exemplo, aqui é um y qualquer, vai ficar x daqui vezes y vezes o seno, né, do ângulo de 60 graus. Né? E aí eu vou ter que ser obrigada a usar uma coisa que eu não queria. Vai doer mais em mim do que em vocês, que é a lei dos cossenos. Porque esse triângulo não é retângulo. Eu não posso fazer teorema de Pitágoras para descobrir isso aqui. Então, eu tenho que usar a lei dos cossenos, ok? Olha só, a lei dos cossenos é o seguinte. Esse lado aqui, que é como se fosse... Olha, coloca aqui os seus olhos em mim. Eu estou pondo uma aspa. Como se fosse a hipotenusa do triângulo retângulo ao quadrado, certo? É o seu quadrado. Ele vai ser a soma do quadrado dos catetos dos outros dois lados. Então, é x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes um vezes o outro. Então, é 2x.
aqui vezes x, porque os catetos os lados são iguais, digamos assim, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Lembra lá daquele desenho que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, como o ângulo é 120, ele é 60 nesse sentido, para aqui ser 120. Então, o cosseno do ângulo de 120 graus é igual ao cosseno de 60 com o sinal trocado. E o cosseno de 60 é meio, beleza? Lembra lá da tabelinha, ó? Cadê? Peraí, eu peguei aqui para pegar a fórmula. Aí ela aqui, ó, o cosseno de 60 graus é meio. Então, isso aí você tem que saber de cabeça, né, para fazer prova. Então, o que acontece aqui, ó? C ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x vezes meio, né? Só que meio negativo. Por quê? Porque ele está do lado de cá, ó. Aqui está o ângulo de 120 graus, ele projeta na parte negativa do cosseno, né? Então, por isso que é menos meio, que eu escrevi de novo. Então, vamos lá fazer essa conta, ó. Esse menos com esse menos vira mais, esse 2 corta com esse 2. Então, c ao quadrado vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado mais x vezes x aqui, ó, que vai dar 3x ao quadrado no total, ok? Que é x vezes x, vai dar x ao quadrado, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, o valor do nosso c, finalmente, ele vai ser raiz de 3x ao quadrado. O x ao quadrado sai para fora. Então, vai dar x raiz de 3. Beleza? Então, observa uma coisa. Isso aqui é esse cara todo. Como ele vai ser dividido em duas partes, então isso aqui vai ser x sobre 2, raiz de 3 para cá, e aqui x sobre 2, raiz de 3 para o outro lado. Porque o todo é isso, eu tenho que dividir por 2, porque aqui é metade. Então, nesse exato momento aqui, Carlos, nós acabamos de criar um triângulo egípcio. Sim, porque olha a hipotenusa do cara, é x, e o outro lado é x sobre 2, raiz de 3, e aqui tem um ângulo de 30. Então, este ângulo aqui, ele é 90 graus, não é? Porque, vejam vocês, olha só, isto aqui é 30 graus, isto aqui é x, e isso aqui é x sobre 2, raiz de 3. Olha só, no triângulo egípcio, a relação é esse cara, a hipotenusa, é um valor. O oposto ao ângulo de 30 é metade, e o oposto ao de 60 é o valor, né, do de 30 vezes a raiz de 3. Então, aqui, ó, esse triângulo, ele é retângulo, embora aqui, pela escala do desenho, está muito mal feito, ok? Então, por esse método aqui, a gente prova que o triângulo era retângulo, beleza? Então, resumindo a vida, finalmente, depois de séculos, 15 mil anos depois, a gente consegue calcular a área deste triângulo aqui agora, que eu vou pintar, deixa eu ver de que cor, de azul clarinho, tá? Esse aqui, qual que vai ser, finalmente, a área do bendito do triângulo? Vai ser um lado x, que é esse lado aqui, vezes esse lado aqui, que é x sobre 2, raiz de 3, certo? Vezes o seno de 60, seno de 60 é meio, pela tabelinha. Toda hora você vai ter que ficar lembrando isso, né? Seno de 60, desculpa, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu confundi com 30. Aqui é porque o ângulo é 60, tá? Raiz de 3 sobre 2, ok? Dividido por 2, porque é um lado vezes o outro, seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Finalmente, então, esse é o denominador, que é a área que ele mandou pôr embaixo, tá? E o outro que eu tinha reservado e armazenado em uma tigela lá em cima é a área do numerador, porque ele pediu a razão entre ABC e ADE. Agora, nós vamos dividir, então, eliminar tudo que dá para eliminar, não é? Vamos ver aqui como é que vai ficar, então. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó, x corta com x corta com x. Aqui tem um 4 aqui, ó, que corta com esse 4 também, correto? Essa raiz de 3 corta com essa. Beleza? Acho que deu para cortar tudo, porque em cima acabou, né? Em cima ficou só 1, né? E aqui embaixo ficou raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí o que a gente tem aqui? A gente vai conservar o 1 e multiplicar pelo inverso do de baixo, que seria 2 sobre raiz de 3, né? Aí, olhando pelas alternativas, é claro que o denominador está racionalizado, então nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 embaixo, e 2 vezes a raiz de 3 em cima vai ser a resposta da letra D. Então, olha só, essa questão, ela de fato foi insuportável, porque, a priori, nós não poderíamos dizer que esse ângulo aqui era reto. Se o exercício tivesse falado que o ângulo era reto, sua vida seria outra, amiguinho. Porque você ia, claro, tacar o louco no triângulo egípcio aqui logo de cara, certo?
Se aqui era x, você já descobriu esse valor aqui sem lei dos cossenos. Nada de lei dos cossenos precisaria ter sido mencionado. Mas, a priori, nós não sabíamos que o ângulo era reto. Então, por esse motivo, eu fui obrigada a usar a lei dos cossenos aqui, né? Que esse ângulo era 120 graus, porque aqui era 30, isso aqui dava pra gente deduzir. Mas, enfim, foi isso. Como eu falei, essa prova do Cefet RJ, ela foi, na minha opinião, muito... Ela fugiu da expectativa na parte da geometria. Isso eu não posso negar para vocês, tá? A geometria dela foi mais punk. Embora tenha caído aqui triângulo egípcio e as outras questões foi de triângulo retângulo, caiu até trincas pitagóricas também, que é bem esperado. Mas foi um pouco mais difícil sim do que a média. Agora as demais questões não estavam tão difíceis assim. É como eu sempre falo, estrategicamente quando você vai fazer um concurso, você tem que saber que algumas questões você pode errar. Portanto, você não pode errar as fáceis, né? Para você poder errar as mais difíceis. Beleza? Mas é isso aí, amiguinhos. Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês a resolução dessa prova.